Você se lembra do seu primeiro amor com Deus? Você se lembra de quando Jesus te encontrou? Que tudo à sua volta e a forma como você enxergava as coisas mudou completamente? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu quero que você se lembre do seu primeiro amor. Se lembre de quando você se apaixonou por Jesus, lá no início, lá no princípio. E eu quero aqui compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Eu quero compartilhar com vocês como foi o meu primeiro amor com Jesus. Quando eu entreguei a minha vida para Ele, tudo era sobre Ele. Eu lembro que quando eu dormia de frente para a porta, mas depois eu decidi começar a dormir de frente para a janela. Eu só troquei o lado do meu travesseiro, porque eu queria dormir e acordar olhando para a janela, olhando para o céu. E eu lembro que todas as vezes que eu acordava de manhã, eu pensava: mais um dia para viver com o Senhor. O que o Senhor vai me ensinar, o que o Senhor quer que eu faça. Eu lembro das noites, antes de dormir, eu ficava andando de um lado para o outro no quarto, orando e falando sobre o meu dia. E falando com Jesus sobre o quanto Ele tinha mudado a minha vida e sobre as coisas que eu precisava de ajuda. Eu me lembro que durante o dia, qualquer motivo que tinha, que eu quisesse contar algo para Jesus, que eu quisesse compartilhar algo com Ele, eu estivesse, por exemplo, na sala da minha casa, com alguém por perto, eu me retirava para o banheiro, nem que fosse por apenas 2 minutos, para poder me ajoelhar e falar com Ele, ou ficar andando de um lado para o outro, falando sobre aquilo que eu queria compartilhar com Ele naquele momento. Eu lembro de tomar decisões difíceis, mas que eu não conseguia resistir a não obedecer, porque era um pedido dele. Eu lembro de chorar com a Bíblia aberta, porque eu pedi uma resposta e ele me deu. Então eu chorava feliz porque Jesus me respondeu, ele me disse exatamente o que eu tenho que fazer. Ao mesmo tempo que eu chorava de tristeza, porque ele disse exatamente o que eu tinha que fazer e não era o que eu queria fazer. Então era esse mix de emoções, mas o fato de que ele falava comigo, o fato de que ele me dava respostas era o suficiente. Eu amava até mesmo tomar decisões difíceis, porque era Jesus que tinha me mandado tomar uma decisão difícil. Ah, não. Eu me lembro que tudo o que eu queria fazer, tudo que eu queria ouvir, tudo que eu queria falar era sobre ele. Eu queria ouvir músicas sobre ele, louvar a ele, eu queria conversar com pessoas a respeito dele o tempo inteiro. Eu queria saber mais sobre ele, então eu passava muito tempo lendo a Bíblia, né? Eu ficava à madrugada, eu lembro que antes de dormir, depois da oração, eu sentava e começava a ler, porque pela primeira vez a Bíblia fez sentido para mim. Eu tentava ler antes de me entregar a Jesus e não era a mesma coisa, eram textos desconexos, era uma linguagem difícil. E é por isso que eu digo que é o Espírito Santo mesmo que traduz a Bíblia pra gente. Você pede e ele faz, você entrega a sua vida pra ele e tudo começa a fazer sentido. Eu lembro que eu passava madrugada lendo porque agora a Bíblia fazia sentido. Eu lia e eu entendia o que estava sendo dito e eu não conseguia parar de ler. Eu me lembro de que quando essa mudança começou a acontecer na minha vida, isso impactou todas as áreas da minha vida, obviamente, né? Eu procurava, eu ansiava por ter amigos que desejassem e ansiassem por Jesus, assim como eu ansiava. Muita graça de Deus mesmo. Eu encontrei pessoas que estavam assim com a mesma fome, com a mesma sede, com a mesma intensidade para buscar Jesus. Simplesmente conversava horas e horas e fazia tudo junto. A gente servia muito junto, né? Depois disso, inclusive, outra parte que eu me lembro também do meu primeiro amor é que eu me apaixonei pela Igreja de Cristo. E foi algo tão espontâneo, foi algo que ninguém me empurrou goela abaixo, foi algo que ninguém disse assim: não, se você agora é cristão, você tem que fazer vários tipos de atividade, você tem que, sei lá, se ocupar dentro da igreja. Não, foi algo natural. Eu queria estar lá, eu queria participar, eu queria me envolver com o máximo possível. Coisas que tivessem a ver com Jesus, porque eu queria que a minha vida fosse Jesus. Eu me lembro de um momento específico que eu estava em uma conferência com a minha líder na época, nesse momento da conferência, que era um momento de oração, e ela começou a orar comigo, e ela começou a orar por mim, e aí ela disse que estava vendo Deus derramando muitos dons, muitos talentos sobre a minha vida. E eu posso confirmar para vocês que isso aconteceu. Na igreja mesmo, eu comecei a adquirir muitos
talentos mesmo pra servir. Eu aprendi a tocar, então eu comecei a tocar na célula a princípio, depois eu comecei a tocar nos cultos. Eu comecei a desenvolver o talento de liderança de célula, sem contar as milhares de cursos que foram aparecendo depois e que eu fui fazendo. Me lembro de querer servir. Eu me lembro de querer estar disponível para tudo que Deus quisesse e trouxesse à minha mão. É óbvio que a gente tem que ter um equilíbrio aí, mas isso é um papo para outro vídeo, porque hoje eu estou dizendo sobre o seu primeiro amor. E o meu primeiro amor foi assim, eu queria fazer tudo. Eu queria estar presente em tudo. Eu queria falar de Jesus em tudo. Eu queria viver e respirar Jesus em tudo. Você se lembra do seu primeiro amor? Algo que eu falei, um exemplo que eu dei, fez você lembrar de como você era no primeiro amor? Você sente saudades do seu primeiro amor? Você sabia que o Senhor sente? Assim está escrito: assim diz o Senhor, eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. O Senhor se lembra dos dias do primeiro amor. Ele também nos diz: tenho porém contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Oi, amor. Vem cá, senta aqui. Ele também diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. O primeiro amor não é apenas algo que o Senhor se lembra. Ele nos chama para voltar a Ele. Ele nos chama para viver isso todos os dias da nossa vida. O primeiro amor não é um sentimento. É óbvio que nós temos a euforia, é óbvio que nós temos aquela sensação de algo novo. Mas o primeiro amor é algo que nós devemos ter presente nas nossas vidas todos os dias, até o final dela. E é claro que como esposa, como mãe, a minha rotina não é a mesma. Eu não posso estar disponível 100%, por exemplo, para a igreja, né? Eu gostaria de poder me envolver mais, de poder fazer mais. Mas eu entendo a minha limitação hoje, eu entendo que esse é o meu ministério hoje, eu entendo que o Senhor me deu, o que o Senhor me trouxe à mão, é isso que eu tenho que fazer com excelência. E Ele me chamou para ser mãe. Ele me chamou para ser uma esposa. E Ele me deu uma casa para cuidar, uma casa para ordenar. Então é óbvio que eu não consigo ter a rotina de antes. Mas é exatamente esse o ponto que eu quero dizer para vocês. O primeiro amor não se trata de serviço, não se trata de obras, não se trata de você fazer e fazer e fazer. Isso não tem a ver com o primeiro amor. O primeiro amor é essencialmente aquele amor que você pensa na pessoa o dia inteiro. E você quer falar sobre essa pessoa o dia inteiro. Você quer estar com ele. Você se retira nem que seja 1 minuto, 2 minutos para poder conversar, falar algo com ele que você ficou com muita vontade. E você não pode agora ter esse momento no meio das pessoas, mas você quer falar com ele agora. Então você se retira, você vai no banheiro, você tem um momento a sós só para falar com ele. O primeiro amor também é servir a igreja. É óbvio que, como eu disse aqui, não é sobre apenas o serviço. Mas o que eu quero dizer para vocês é que aquele que ama a Cristo também ama a sua noiva. Ama o seu corpo. Não é, filho? Aquele que ama a Cristo deseja servir o seu corpo, deseja servir a sua igreja. Porque que melhor lugar para você estar, você desejar ser útil e servir, do que o lugar onde todos estão ali em prol de adorar e servir a Deus. Em prol de adorar e servir ao Senhor Jesus. A pessoa por quem você é apaixonado. E a gente consegue, fazendo os encaixes certos, nós conseguimos ser úteis sim, na obra do Senhor. O primeiro amor é cantar, é dançar, é realmente ter essa inocência. Parando para pensar, o próprio Jesus mesmo disse a respeito disso, da inocência. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao princípio. Voltemos a pensar nele, a desejar por ele, a ansiar por ele. Todos os dias da nossa vida. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau.